E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thaís e hoje a gente vai para o terceiro episódio da série Defeitos Lidando com Pessoas Difíceis. Então, vem comigo pra gente conversar. Então, nos episódios anteriores, falamos sobre comunicação não violenta e no segundo episódio falamos sobre humildade. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mansidão. É muito importante dizer que não se consegue ser verdadeiramente manso se você não for humilde. Então, se você realmente não assistiu ainda o segundo episódio, é muito bom assistir para você ir entendendo aqui a linha de raciocínio da nossa série, tá bem? Então, como o segundo episódio, esse vídeo também é baseado nesse livro aqui, Resolução de Conflitos, do Lou Priolo, da editora Nutra. Então, vamos lá. É muito importante dizer que a mansidão, ela não se apresenta como algo assim, como se eu fosse uma pessoa mais santa do que você. Na verdade, a pessoa mansa tem a conscientização das suas fraquezas e ela vai saber comunicar isso. Por exemplo, ela vai dizer: as coisas que eu estou falando para você, vamos dizer que a gente está no momento de aconselhamento. Então, quem está aconselhando vai dizer: as coisas que estou falando para você, eu tive que falar para mim mesmo na semana passada. A gente nunca vai tratar o outro nessa posição, nessa lógica de tipo, eu falo e você aprende. Como se a pessoa fosse o nosso discípulo, sabe? E não existe isso de discípulo. Temos que ser discípulos apenas de Jesus e não de outra pessoa. Mas quando se trata de uma pessoa nova na fé, é importante a gente ter essa noção de não querer parecer santo demais. Porque isso não é uma característica de quem é manso, entende? Esse livro aqui vai apresentar pra gente 7 perspectivas de uma pessoa mansa. O que é muito importante porque a gente já vai aí vendo se a gente tá indo no caminho certo ou não, se a gente precisa mudar alguma coisa aí nessa rota. A primeira perspectiva que ele traz é a capacidade de distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. O livro, felizmente, traz uns indícios para a gente saber essa diferença. Na ira pecaminosa, existe 5 indícios de que há uma ira pecaminosa. Primeiro é quando não obtenho o que desejo, aí eu fico com raiva. Eu me iro porque eu sou o senhor da minha vida. Eu sinto raiva porque a minha vontade foi transgredida. A causa é o desejo idólatra do meu coração. Então, a ira pecaminosa pressupõe que eu sou Deus. Então, se eu sou Deus, meus desejos têm que ser satisfeitos, tá? Já a ira santa, que existe essa diferença, na ira santa é quando eu faço com que Cristo é o Senhor da minha vida. É quando a vontade de Deus é transgredida. É quando a causa da minha ira é a glória de Deus. É eu me irar por algo porque aquilo está infringindo uma lei de Deus, entende? E não os meus desejos. E a gente pode ver isso lá em Efésios 4, 26 e 31. 4, 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. No 31 diz: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então a gente vê que tem essa diferença da gente se irar contra injustiças e a gente se irá só porque o desejo do nosso coração não foi correspondido. Uma segunda perspectiva que o livro traz é a gente se recusar a permitir que qualquer desejo se torne enraizado tão profundamente que produza ira, seja por tentar obtê-lo ou como resultado de não ser capaz de obtê-lo. O que ele quer dizer? Aqui na página 49, ele vai dizer: temos conflitos irados uns com os outros, porque nossos prazeres, no caso, nossos desejos, que não são necessariamente pecaminosos em si mesmos, se tornaram tão intensos. Eu quero tanto aquilo que a gente a gente acaba entrando em conflito com outras pessoas.
estamos em guerra com nossos membros. Esses prazeres se tornam tão fortes que acampam em nossos corações. Então, são tão desejados, só que isso de uma maneira desordenada, entende? Então, ele vai trazer também o que Tiago 4 fala. Ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, é importante a gente saber distinguir, o que é ira santa e o que é ira pecaminosa e e também recusar, permitir que esses desejos nos nossos corações, esses nossos prazeres se tornem algo tão profundo que quando a gente não consegue obter, a gente se ira. Uma terceira perspectiva é: ser manso é saber como aproveitar a ira justa, de modo que possa ser usada para pôr um fim somente naquelas coisas que Deus aprovaria que fossem terminadas. O que ele quer dizer? Ele vai entrar aqui na questão de como é que a gente expressa essa ira pecaminosa. Então, ele vai trazer o exemplo da introversão e da ventilação. A introversão normalmente é aquelas pessoas que, num momento de conflito, fica com raiva, só que ela não expressa. Fica lá dentro dela, ela se isola, ela se afasta. Então, acaba que ela nunca vai realmente resolver aquilo e começa a agir com indiferença para com as outras pessoas. E essa questão da ventilação, essa segunda forma de expressão, é aquela de que eu não aguento guardar, então eu estouro, entende? E a gente vai ver lá em Provérbios 29:11 o que a Bíblia diz sobre pessoas que não conseguem parar e pensar, né, antes de se expressar. Provérbios 29:11 diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Então, a gente pode ver que nem eu guardar aquela raiva é certo, porque a gente não consegue ser equilibrado, só com muito exercício, muita prática, para poder realmente a gente parar e pensar, para pensar na resposta apropriada, que é o próximo tópico que eu vou falar daqui a pouco. E também não tá certo a gente explodir, a gente não ter esse controle da nossa raiva, principalmente pra gente que é cristã. Em conflitos, a gente presencia provocações. E a quarta perspectiva envolve isso. Que envolve saber como pensar durante uma provocação. Porque os conflitos, ele evoca muitos sentimentos dentro da gente, né? Seja de um sentimento de realização a um sentimento de muita irritação. Então, como cristãos, a gente não pode ser facilmente exasperados assim. Lá em 1 Coríntios 13:5, a gente vai ver um pouco sobre... Diz assim: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. É um capítulo que fala sobre o amor, que é o dom supremo. Então, ele vai falar que o amor, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, se eu amo meu irmão, eu não vou explodir com ele, eu não vou agir conforme as emoções, entende? E se pergunta, Thaís, então como é que eu devo reagir? Né? Já que não é para fazer essas coisas. Já eu sou tão induzida a fazer isso, então o que é que eu tenho que fazer? Lá em 2 Coríntios 10:4-5, a gente vai ter essa resposta, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, o que a gente deve fazer quando sente raiva? A gente para, né? A gente não expõe, mas a gente também não guarda para si. A gente leva a Deus em oração para que Ele nos conduza, nos ilumine da melhor forma, né? Por isso é tão importante a gente ter momentos com Deus em questão do devocional, questão da oração e leitura bíblica, porque
Vai ser nesses momentos que a gente vai mais necessitar dessas coisas. Uma quinta perspectiva é saber como dirigir não somente seus pensamentos, mas também a sua língua, o seu semblante e a sua linguagem corporal. Então, a comunicação não envolve só o falar, mas o tom de voz também e a comunicação não verbal. A gente vai ver sobre essa questão do tom de voz lá em Provérbios 16, 21 e 24, que diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Versículo 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Em relação à comunicação não verbal, a gente pode ver lá em Atos 12, 17, que é um momento onde ele vai falar sobre quando Pedro é livre da prisão, e ele vai falar, ele porém fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Então a gente vê como a comunicação, ela não realmente só se dá por a fala, a gente tem que prestar atenção em como a gente se comporta na frente desse outro, em como a gente, o tom da voz que a gente usa vai também influenciar em como o outro vai interpretar. Certo que a responsabilidade de como a outra pessoa interpreta é dela, mas a gente também, como pessoas mansas de coração, a gente pode auxiliar ela nisso, dizendo, olha, eu quero dizer isso, e quando eu mostro o que eu quero dizer, isso envolve o meu tom de voz, a minha linguagem corporal, o que eu falo também. Então, é todo esse conjunto de questões, de aspectos. E a sexta perspectiva que o livro traz é justamente permanecer em silêncio para que a gente busque uma resposta apropriada, e ele traz textos da Bíblia que apoiam isso. Por exemplo, em Provérbios 10, 19, que diz o seguinte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Lá em Provérbios 16, 23, não é isso? Diz, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. E lá em Tiago 1,19, vai falar o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E uma sétima e última perspectiva que ele traz sobre mansidão é justamente perdoar rapidamente o seu ofensor, não permitindo que aquilo ali que aconteceu fique dentro de você e você fique remoendo aquilo, porque isso não é saudável, isso não faz parte, isso não faz bem nem para você e nem muito menos para o outro, e quem dirá para o relacionamento de vocês, quem dirá em uma possível restauração desse relacionamento. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse terceiro episódio sobre mansidão da nossa série Lidando com Pessoas Difíceis. Esperem aí pelo próximo, tá? Tem o quarto e o quinto episódio ainda para sair. Acompanha aí a página Thaís AreaRef, é onde eu deixo vocês sempre atualizados e você pode acompanhar meu dia a dia por lá. E se inscreve no canal, curta esse vídeo que ajuda demais mais pessoas chegarem a esses conteúdos aqui do canal e com certeza da página. Então, um beijo e até um próximo vídeo.